Uma solução para o problema de ter que descer toda a árvore do jogo é limitar a profundidade da busca. Tá? Então, ao invés de ter que, de ter que chegar num estado terminal mesmo, onde o jogo termina, né, ter que mentalmente ali pensar todas as jogadas até o final, eu penso até onde eu consegui aqui, e aí retorna um valor estimado desse estado aqui. Tá? Eu retorno um valor estimado. E aí eu continuo nos outros ramos aqui. Tá? Então, essa é que é o segredo aqui, limitar a profundidade. E aí, ao invés de retornar o valor efetivo, verdadeiro aqui do estado terminal, né, o usinho de utilidade aqui, eu vou retornar um valor estimado, o linha aqui. Tá? Então, tem questões com essa estimativa aí. E então, parar a busca em um determinado ponto e aplicar uma heurística, tá? Então, a avaliação de estados, o estado que eu cheguei aqui, né, se eu sair de algum ponto da origem, fui investigando aqui, cheguei no limite da minha profundidade, eu não tenho mais como sondar, né, os valores dos sucessores aqui. Então, eu tenho que chutar o valor desse estado aqui. E então entra heurística, que é exatamente o conhecimento mesmo seu daquele domínio do jogo. E aí substitui teste terminal por teste de corte, que recebe um estado e vai dizer se a busca vai parar ali ou se vai continuar, e substitui utilidade por avaliação heurística, tá? Que vai te dizer, vai chutar o valor daquele estado. Claro que se o estado for terminal, né, a avaliação vai retornar a utilidade dele, mas se não for, vai retornar o chute. E uma boa heurística, né, tem correlação com a utilidade real daquele estado, com o valor real. Então, se a heurística perfeita, ela vai manter essa ordenação, né? Então, se eu tenho para todos os sucessores aqui de um determinado nó, supondo que a busca está aqui, e aí eu tenho sucessores dele. E aí eu corto a busca nessa profundidade aqui. A heurística perfeita, né, vai dar vamos supor aqui, tá? Que esse nó aqui é o de maior valor. Que é o maior valor verdadeiro, tá? E aí, mesmo se eu expandisse toda a árvore do jogo, calculasse lá todos os minimax, ia ter o valor verdadeiro, que é maior do que todos os outros aqui. Tá? Supondo que é o max que vai olhar aqui. Então, se a heurística der que o valor desse nó aqui é realmente maior do que os outros, então a heurística está boa. Mas se não, se ela me der que esse nozinho aqui tem um valor maior, então eu vou meio que, né, eu vou enganar o meu algoritmo minimax em fazer essa jogada em vez de fazer essa aqui, tá? Nesse ponto do jogo. Então, a heurística tem que manter o quanto for possível de correlação. Perfeita é impossível porque você precisaria resolver o jogo, né? Mas quanto mais próximo do valor real, melhor. E proximidade nem é o mais importante, né? Manter a ordenação de valores aqui, né? Se o pior valor verdadeiro tem que corresponder à pior heurística verdadeira. Nem sempre isso é possível, tá? Mas o objetivo tem que ser esse. E aí, então, né, atualizando nosso algoritmo, que em vez de terminal aqui é o teste de corte, em vez de utilidade é a função heurística de avaliação, que recebe um estado e retorna um chute do valor daquele chuta o valor daquele estado. Certo? Mesma coisa para o min aqui. E, um exemplo no xadrez aqui, né? Vamos supor que a gente joga com as pretas e o branco acabou de fazer essa jogada aqui, né? Jogou a torre para D1 aqui. Eu poderia calcular a utilidade de todos os sucessores desse estado aqui, né? Todos os sucessores, né? Mover o cavalo para aqui é um sucessor, mover o cavalo para aqui é outro, mover o peão para cá, mover esse peão para cá. Então tem, né? Mover a torre aqui, 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 aqui. Então tem uma porção de sucessores aqui. Eu teria que gerar toda a lista deles e aí estimar. Tá? Para cada um desses estados sucessores, qual é, por exemplo, a vantagem material? Eu conto o número de peças que eu tenho e dou valor para elas. O peão vale 1, o cavalo vale 3, o bispo vale 3 também, a torre vale 5, a rainha vale 9. E aí eu somo, né, para as brancas e para as pretas.
E aí eu calculo cada um. Eu não sou especialista em xadrez, não, tá? Esses números podem variar, né? E aí eu faço esse somatório e avalio quão bom esse estado é. Mas se eu olhar só vantagem material, eu posso fazer capturas burras, né? Que, por exemplo, não é que é burro, né? Eu posso aqui, né? Fazer eu ganhar um bispo aqui, mas aí eu perco o cavalo na jogada seguinte. Mas enfim, o algoritmo vai ficar guloso em relação a capturas. E aí ele pode acabar perdendo peças porque ele valoriza demais as capturas, né? O oponente oferece uma captura para você e você cai nela. E aí, então, eu posso considerar outros critérios, né? Eu coloco o rei em xeque, é um critério. Eu ameaço peças, quantas peças eu ameaço e o valor delas? Qual é a minha mobilidade? Para quantas jogadas eu posso fazer a partir de cada um dos sucessores desse estado aqui, né? Então, eu teria que expandir cada um dos sucessores ali, né? Cada um é um tabuleirinho com uma peça movida e avaliar, né? Qual deles é o melhor. E aí, quantos critérios eu consegui desenhar, né? No xadrez você pode pensar, controle do centro, né? Importante, etc. Tem todos esses critérios aí, tá? E só a título de curiosidade aqui, então, qual é uma jogada muito boa nessa posição aqui, quem gosta de xadrez? É mover o cavalinho para cá. Knight aqui, né? Cavaleiro, né? Engraçado, em inglês é cavaleiro, para nós é cavalo. Porque ele ameaça o rei e ameaça a rainha, né? Essa jogada é um ataque em fork, né? Que você ameaça duas peças com uma só. E é um cheque, né? Então o rei tem que sair daqui. Um cheque com cavalo obriga o rei a mover para alguma das posições. E aí você, ganha a rainhazinha aqui. Pum, na próxima. Grande jogada, tá? Essa aí, que aí você ameaça duas peças e uma delas você vai ganhar. Não foi eu que inventei essa, não tirei da minha cabeça, não. Não sou tão bom assim no xadrez, não. Peguei nesse site aqui. E aí, essas características, né, que a gente levanta, um jeito de fazer a função heurística para cada uma delas, né, então vamos supor que F1 aqui é a vantagem material. Eu vou atribuir um peso, W1 aqui, mais F2 aqui avalia o cheque. Aí, um peso para o cheque. Mais mobilidade, por exemplo, e o peso da mobilidade. Aí, no final, o somatóriozinho aqui vai me dar o valor estimado, o valor heurístico daquele estado. E é um jeito de fazer. Só que esse jeito supõe, né, que as características do estado são independentes, né, uma não influencia a outra. Ou seja, a vantagem material não interage com o cheque. Se eu tiver uma característica, né, que conjuntamente tem sinergia uma com a outra, esse somatório aqui, nessa combinação linear, não pega. Tá? Mas é um jeito de fazer. Então, é um jeito fácil, rápido de implementar, né? Essa soma aqui, o computador mastiga rapidinho. Tá? E mesmo qual o problema do limite de profundidade? Normalmente o teste de corte envolve a profundidade no nó, eu corto só por profundidade. Isso é legal porque, por exemplo, permite a poda alfabeta com aprofundamento iterativo. Então, eu executo com profundidade 1, avalio só os sucessores imediatos. Se der tempo, eu avalio com profundidade 2, aí os próximos aqui. Se der tempo, eu avalio com profundidade 3, e assim vai. Então, o aprofundamento iterativo é um algoritmo anytime, né? Qualquer tempo que você der para ele vai te retornar uma jogada. Desde que consiga expandir pelo menos o primeiro nível, né? Não pode ser em jogos absurdos aqui que o branching factor é 10 bilhões, que aí pode ser que não dê tempo de expandir nem o primeiro nível. Mas vamos supor aqui um jogo mais bem comportado. Só que aí, né, a gente limitar a profundidade, não tem como fugir disso, né? Mas o problema é que eu perco a chance de ver problemas mais adiante, né? Se eu corto a profundidade em um estado aqui e vou retornar um chute do valor para ele, esse chute é impreciso, né? A heurística não
normalmente não é perfeita. Pode ser que, né, em algum ponto no futuro aqui, dê ruim aqui. E foi o que aconteceu nessa partida do Chinook, que é o programa de computador feito pelo Jonathan Schafer, versus o Marion Tinsley, que é uma lenda do jogo de damas. Tá? Esse jogo aqui é o Damas. O Tinsley, ele foi campeão durante 40 anos de damas, sendo que ele perdia só alguns games, né? Mas nunca uma partida é um conjunto de games. E ele nunca perdia, e aí era sem graça jogar contra pessoas com ele, porque ele ganhava sempre. Então, de tempos em tempos, ele aposentava e voltava, ganhava de todo mundo, e aí aposentava de novo, até que veio o computador desafiar ele. E aí, ó, tem essa seguinte coisa aqui, ó. Empataram 9 partidas, e aí no 10º jogo, o Chinook estava mandando ver, né? Procurando de 16 a 17 jogadas no futuro. E aí ele fez uma jogada onde ele achou que ele tinha uma pequena vantagem. O Tinsley logo disse, você vai se arrepender disso. O Schafer, que, né, segundo o Jonathan Schafer contou. E aí, na hora, eu estava pensando no Schafer, né? Que diabo, o que esse cara sabe? O que poderia dar errado? Meu computador tá mastigando o tabuleiro aqui, vendo 16, 17 jogadas para frente. Só que, de fato, daquele ponto para frente, o Tinsley começou a ficar em vantagem. E daí depois, né, o Tinsley fez observações sobre o jogo, ele escreveu que ele tinha visto todo o jogo até o final. E ele sabia que ele iria vencer. Então, nessa partida, o Tinsley manteve a supremacia. E eles jogaram mais partidas, né? Depois teve outras... numa revanche, né, do Chinook, o Tinsley estava idoso já e passou mal, né? E veio a falecer depois de, acho que, câncer no pâncreas. Então, até então, ele continuou invicto. O Tinsley continuou invicto e com essa proeza aqui, né? Fez o computador não enxergar um problema mais adiante aqui. Olha que ele viu bem à frente, né? Só que não foi suficiente para a mente genial do Marion Tinsley. E aí algumas soluções para isso, né, de problemas para esse problema por exemplo, a busca por posições quiescentes, né, posições que o sucessor, né, por exemplo, eu tiver uma posição aqui que a minha heurística disse um valor, sei lá, a heurística desse função, né, o avalia, vou chamar de A aqui, desse estadozinho aqui, diz que é 10. E aí ele tem um sucessor aqui que o valor o avalia desse S1 aqui, me diz que é 20. Aqui, 15. Aqui, 0. Sei lá, 100. Está variando muito bruscamente aqui, né? Então, é necessário eu expandir mais aqui para ter uma estimativa melhor dos valores verdadeiros aqui. Minha heurística está com muito ruído aqui, né? Ou seja, esse estado aqui não é quiescente, né? Os sucessores dele têm variações abruptas aqui, né? Então, eu posso continuar expandindo aqui até achar um estado quiescente. Aí, quando eu achar, eu interrompo ali. E outra solução, ó, extensão singular, né? Se eu sei, com o meu conhecimento do jogo, eu sei que uma jogada é muito melhor que as demais, então eu só vou olhar as consequências daquela jogada. Então, ao invés de para um determinado estado eu ter B sucessores, eu vou ter um só, porque, ou seja, você meio que põe um hard code lá no computador, né? Se chegar nesse estado aqui, esse estado S estrelinha aqui, especial, faz essa jogada e fecha os olhos, de olho fechado. E aí, a partir daí, você vê o que acontece. Então, diminui o fator de ramificação. Né? Um jeito de podar adiantado, né? A poda adiantada. A extensão singular. Você pode fazer poda adiantada de outro jeito também. Se você confia muito na sua heurística, né? E você está num estado aqui que a sua heurística avaliou esse sucessor aqui como muito ruim, e a sua heurística é boa, então você nem precisa expandir os sucessores dele. Você já parte para os irmãos aqui. É uma poda adiantada. Outra
é você pré-calcular, né, bancos de dados de abertura e fechamento. Você pré-calcula algumas posições do jogo, que aí, por exemplo, a biblioteca de fechamento é muito comum, né, em damas de xadrez, determinadas posições você sabe que é vitória de tal cor, porque tem uma sequência de jogadas ali que é infalível. Né, e aberturas pode não ser infalível, mas são jogadas consagradas aí que te garantem uma boa posição no meio do jogo. E movimento nulo é uma heurística para te dar um valor, um limite inferior do valor de um determinado estado, porque você aí supõe que o oponente pode jogar duas vezes. Aqui seria max, aí você faz um min aqui e um min de novo. Então, o valor que for retornado aqui, nesse cara aqui, vai ser o min do min, né? Então, esse valor que for retornado aqui na hora que a chamada recursiva terminar é um limite inferior do valor verdadeiro. Né? Ou seja, eu sei que o valor verdadeiro dessa ação é, no mínimo, o que foi retornado aqui, e pode ser melhor. É um jeito de saber aí, né, se eu fizer isso para os outros estados, qual é possivelmente o melhor, né, ou a melhor ação, se eu supor essa heurística. Então, assim a gente encerra a discussão sobre a poda alfabeta, né, discutimos o algoritmo, as deficiências, melhorias, e agora todo mundo está faixa preta aí, em poda alfabeta, pronto para mastigar os jogos aí, né? Certo? Então, a gente se vê nas próximas semanas.